Daqui para frente o curso vai ficando para mim cada vez mais legal. Mas lembra, a gente vem caminhando, então talvez em algum momento você esteja comendo uma feijoada, o que pode ser que fique um pouquinho mais difícil a digestão, mas faz parte, tá bom? Então, nem tudo que eu vou falar aqui eu tenho condição de aprofundar no detalhe, mas eu vou desafiar você a fazê-lo, porque agora nós vamos começar a tocar em algumas coisas aqui um pouquinho mais, para alguns, um pouquinho mais desafiadoras ou difíceis de entender. É daqui para frente que, quando eu tenho nota, né, em algum lugar que eu tenho nota como professor, a nota cai, porque a pessoa não concorda, né, não acha que é absurdo. Mas eu preciso dividir isso com vocês, faz parte do nosso curso. Né? Então, nós falamos, aula passada, no finalzinho da aula, a gente falou sobre agnosticismo. Aí, para falar de agnóstico, nós falamos do gnosticismo. Chegamos a olhar aqui até a data que alguns evangelhos apócrifos começaram a aparecer, que foi realmente depois que o último apóstolo morreu, talvez seja João, tenha acontecido isso como João. E aí a gente vai começar a falar de coisas agora aqui mais não sei se são polêmicas, ou para mim são mais divertidas, né? Veja como você encara. Então vamos lá. Você já ouviu falar dessa palavra comprida aqui? Aniquilacionismo. Alguém sabe? Sim, só para... Você não vai precisar. Legal. Então, só para eu ver o ritmo que eu vou dar. Então, eu vou tentar ir mais devagar, mesmo que a gente não cumpra o conteúdo. Tá? Qual que é a ideia de uma pessoa que tem... eu não estou dizendo que ela não é salva em Cristo, nada disso, tá bom? Nosso irmão na fé. Nós não estamos discutindo salvação. O que ela pensa que é aniquilacionismo? Essa palavra deriva do latim, nihil, ou que significa nada. Tá? Daí que vem aniquilacionismo. Então, o que se pensa quando a gente fala no aniquilacionismo? Que vai haver uma extinção total, destruição completa ou reduzir a nada alguma coisa. Isso é o que a palavra no latim significa. Se é latim, já está claro de que não é grego, não é hebraico, não é aramaico. Então, essa palavra também, ou essa expressão, não está nas escrituras. Legal? Então, até aí comigo, essa ficou fácil, certo? Veio do latim. Ok. O termo foi cunhado realmente quando o latim precisava mostrar que algo era completamente destruído. Então, não sobrava nada. Na literatura, você pega uma literatura em latim, vai estudar um pouquinho de latim, é isso que a palavra significa, independente do contexto que a gente está usando. Agora, quando a gente vai pensar e incluir essa palavra na teologia, veja, ela foi usada como no momento que a gente vai entender teologia, como uma destruição das almas dos pecadores por completo. Ok? Então, os pecadores, as almas dos pecadores, serão eternamente destruídas. Ou seja, eles não serão punidos no inferno. Vou repetir. Então, a partir do momento que nós vamos olhar com mais detalhe, a pessoa morre, tudo acaba, e ela não vai ser punida. Ok? Então, tudo acaba. Acabou. Essa vida que nós temos aqui, o corpo apodrece, a alma é destruída, e tudo acaba. Então, se fosse para resumir a ideia do aniquilacionismo, é isso. Então, você está entrando no elevador, o cara fala, sou aniquilacionista. Essa é a ideia. Tudo acaba, 100%. Não tem nada além. Então, não há vida eterna e não há tormento para os não salvos. Então não existe. Por que você está preocupado com a vida amanhã? Vai acabar tudo mesmo. Já viu isso? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou levar... Como é que é? Não. Como é que esse Skank canta? Vou deixar a vida me levar, não é isso? Essa é a filosofia desse pessoal, é isso aqui mesmo. Então vamos acabar. A ideia dessa teoria do aniquilacionismo, ela é recente, tá? É século XIX. Então, os nossos apóstolos, a igreja primitiva, não tinha essa ideia no contexto teológico. Eles tinham outras, mas eles não tinham. Então, isso é algo bem novo
né? E ela vai contra, é uma alternativa ao inferno. Não é simples, não é mais fácil dar uma cauterizada? Não vai acontecer nada mesmo amanhã, vamos viver o que está aqui mesmo, né? Aí começam aquelas frases de caixão não tem gaveta, paletó você não leva, sei lá, aquelas frases assim. Outro dia eu vi um cara falando que nunca viu no enterro ser seguido de um caminhão de mudança, né? Não leva nada do que está aqui, então acabou mesmo, vou viver o que está aqui, ter o prazer do que está aqui. Alguns religiosos que professam aniquilacionismo são adventistas do sétimo dia. Então, é um alerta que eu faço. Eu tenho alguns conhecidos e convivo com alguns adventistas do sétimo dia. Cuidado, eles têm algumas doutrinas bem contrárias às nossas. Então, é um alerta. Muitos de nós eu já vi falar, não, um adventista do sétimo dia é só um irmão em Cristo que trocou o sábado pelo domingo. Isso não é verdade. Ok? Lembra muito, é muito parecido, é semelhante, mas não é igual. Então, vale você dar uma estudadinha, olhar as doutrinas, como fazem, etc., para você entender. Mas eles têm um lado aniquilacionista. Os testemunhas de Jeová, que batem lá na porta da gente de manhã, logo cedo com a revistinha despertai, né? Você está dormindo mesmo, ele toca a campainha, então a revistinha propõe despertai, a revistinha pensam da mesma forma. A Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias também pensam dessa forma. Então, para mim, é difícil quando converso com essas pessoas, até porque muitas vezes elas são doutrinadas, mas elas não entendem o que elas estão falando. Então, é legal a gente entender, ver como eles pensam, para a gente, de maneira respeitosa, amigável e amorosa, sentar e conversar com as pessoas. Né? No meu tempo de vida, eu já entendi que não vale brigar por isso, mas vale muito conversar por isso e manter diálogos quando forem para isso. Até porque é um desafio para testar a minha e a sua fé, o quanto a gente conhece. Muitos não acreditam, olha que interessante, não acreditam na existência de alma ou espírito. Tem uns que falam assim, não, é isso aqui mesmo. Não tem alma, espírito, esse negócio não existe. Por isso, a hora que acaba, acaba. Então, o que existe? Apenas a psique, que é o nosso... Vou reduzir, se tiver algum psicólogo, alguma coisa aqui, depois me corrige, mas eu vou ser bem simplista e dizer que é o nosso intelecto. Eu sei que psique vai um pouco além disso, ou mais além disso, mas só assim, é isso aqui mesmo. Não é, a gente não é ser humano porque a gente tem consciência de que nós somos humanos, que a gente pensa, né? Penso, logo existo. Então, essa é a ideia. Acabou isso, não tem mais nada. Mas, tipo, pro aniquilacionista, isso daí só vai pro inferno, mas, tipo, quem estaria salvo iria para um céu eterno? Muito boa pergunta. Eu vou repetir a pergunta, cuidado para não ser agredido com um pacote de bola. A pergunta que ele me fez mas isso só vale para quem pensa no inferno. Os outros que são salvos vão para frente. Eu vou olhar isso um pouquinho, daqui a pouquinho a gente olha isso, mas a sua pergunta é propícia. Né? Alguém está prestando atenção, muito bom. É fato. Como é que fica os que são salvos? Porque eu prego o Evangelho do Senhor Jesus para quem, então? Certo? Excelente pergunta. Existem ainda aqueles que defendem, agora começa, o aniquilacionismo parcial. Então você senta com a pessoa e ela assim, não é bem assim. Depende. Aí começam os Cs e os depende. Né? Eu estou começando a fazer sauna, então... Não funcionou. Eu estou. É uma idade que chama andropausa. Então, existem aqueles que defendem um aniquilacionismo parcial. Então, vamos lá. Na morte, apodrecimento do corpo e alma, apodrecimento do corpo, mas a alma vai para o céu. Então, a gente tem isso no momento dos incrédulos, dos crédulos. Então é assim, não, eu sou aniquilacionista, mas alguns acaba tudo, para alguns não. O corpo acaba, mas a alma vai para o céu. Não vou entrar aqui em questão que céu que é esse aqui, etc, tal, ok? Mas vai para o céu. Na ressurreição, então alguns entendem que haverá ressurreição. Então, alguns pensam que o corpo e a alma ressuscitam. Então, aqui tem um conjunto, corpo e alma ressuscitam.
E outros entendem que o corpo ressuscita, encontra a alma e permanecem com Deus. Então aqui eles têm divisões. Então eles entendem que os incrédulos também, corpo e alma, ressuscitam, mas são aniquilados. Entendeu? Então, eles morrem, eles ficam em holding, ficam lá num tanque, ficam lá num sono da alma. Lembra, nós passamos por isso? Do que vocês queiram chamar. Aí, num determinado momento, sim, eles vão ressuscitar. E para quê? Só para ser destruído. E os salvos, não. Então, até aí. Traumas, angústias. Não, a salvação é em Jesus, tem que acreditar em Jesus. Boa pergunta também. O problema está na expressão que eu já ouvi. Eu não estou sendo aqui exaustivo no sentido deste jeito, ok? Não vou ser arrogante ao ponto de falar que conheço todas as posições, já conversei com todos, mas eles falam em conhecer a Jesus. Por exemplo, pega um testemunho de Jeová e o que ele te apresenta? Ele não te apresenta o plano de salvação. Já ouviram? Já deram a chance de um testemunho de Jeová explicar para você? Ele conta uma série de coisas, preocupado com a sua vida, o que você vai fazer, etc. Mas eles não planinho de salvação básico. Não, houve pecado, separou de Deus. Aí o próprio Deus é tão santo que ele mesmo tinha que proporcionar algo para que a gente voltasse. Isso é o básico. Né? Então, muitos aqui falam em conhecer a Jesus. Mas conhecer a Jesus é uma coisa. Aceitar o sacrifício que ele fez por nós é outra. Tá? E aí, a gente entra também aqui num ponto de imortalidade condicional. Tudo isso por causa do inferno. Vocês queriam saber do inferno, então a gente precisa saber tudo isso antes para entender o inferno. Tá? O ser humano pode se tornar imortal se acreditar no Senhor Jesus. Olha lá. Se acreditar no Senhor Jesus, caso contrário, será aniquilado. Aí tem um apenas aqui. Se ele não acreditar, o que acontece? Entendeu? Então, é uma imortalidade condicional. Depende. Por isso que eu ponho esse apenas aqui. Depende. O incrédulo vai para o inferno por um tempo. Lembra? É condicional. Em seguida, a pessoa é extinta. Mas apenas por um tempo. Então, são esses detalhes que às vezes passam desapercebidos. Quando você conversa com alguém, quando você lê alguma coisa, quando você escuta um sermão, quando você lê o livro de um autor. Tem uns detalhes que fazem com que a gente entenda a teologia que está sendo explicada para a gente. E esse mas apenas por um tempo é que para mim é um problema. A punição, normalmente nesses casos, ela é proporcional ao tempo de vida do pecador. Olha, não parece justo? Eu vivi 30 anos. Eu vou ficar a eternidade toda sofrendo, mas eu só pequei por 30. Não, eu vivi 80. Não, você vai pagar um pedágio maior. E essa é a ideia, quer dizer, Deus seria justo de não fazer alguém sofrer mais tempo do que pecou. Eu não encontro qualquer base para isso nas Escrituras. Se você tiver e achar, divide comigo. Eu não encontrei. Nunca vi os apóstolos, nunca vi os evangelhos, eu nunca vi o Antigo Testamento, o Novo Testamento, dando base para um pensamento desse. Mas há quem entenda que é dessa forma, que Deus é tão justo e amoroso, que onde já se viu, uma pessoa vive só 25 anos e vai ficar a eternidade. E a gente já viu o conceito de eternidade é uma coisa sem tempo, quer dizer, ele vai ficar sofrendo, sendo punido. É injusto. Então, o inferno, olha só, sendo eterno. As pessoas que estão no céu, olha a argumentação, não teriam descanso
sabendo que existem pessoas que estão sofrendo eternamente. Então nós já vimos o céu, a gente já viu os conceitos, você já sabe o que vai acontecer com você lá no céu, espero que você saiba, a gente passou por isso. Então imagina eu no céu, sabendo que meu parente X, eu ia falar o cunhado, mas essa brincadeirinha é sempre a mesma, essa é a sogra, é sempre a mesma coisa. Né? Mas imaginando que o parente X está no inferno, como é que eu viveria tranquilo na eternidade? Consciente, sabendo que meu cunhado está eternamente, o tempo que eu estou aqui, ele está lá sofrendo eternamente. Então eu não teria tranquilidade, eu não teria gozo, eu não teria alegria, eu não estaria pleno aqui. É uma argumentação colocada. Pô, imagina você saber que você não encontra seu filho lá. Vamos ser mais apelativo emocionalmente, né? A mãe, pai, não está lá. E se ele não está lá, nossa, como é que eu vou passar a minha eternidade? Sabendo que, então, de alguma forma sutil, eu também estaria sofrendo. Eu não estaria pleno. Percebe como é detalhista? É sutil. E mexe com a emoção da gente. Dá uma vontade de falar, mesmo não. Como que não é? Poxa, como que não é? Como? É emocional. Não é tão racional quando a gente pensa nas escrituras. Mas eu confesso que eu estou falando e eu estou sentindo um negocinho. Putz, é mesmo, né, Deus? Pô, quebra essa. Como é que... Né? Então, Deus, então, se isto que eu estou dizendo não for verdade, ou seja, se essa condição não existir, e for do jeito que a gente pensa, o que eu penso, Deus não venceria, pois continuaria existindo o inferno, entende? Então Deus não venceria a maldade, porque o mal continua existindo e está num outro espaço, está num outro local. Então eu preciso aniquilar com tudo. Aí Deus venceu a batalha do bem e mal. Então Deus não teria capacidade de vencer totalmente o mal se o inferno existir. Se a condenação foi. Então, aqui é um detalhe. Então Deus não vence totalmente o mal, porque o mal está lá. Ele está sofrendo, está sendo punido, está preso, aonde nós não vê para frente, se é para não, mas nós não vê, mas existe. Então Deus não venceu. Deus aprisionou, mas está lá. Muito silêncio, gente. Vamos lá. Comentários? É só coçando a cabeça, assim, cara, tá muito ruim. Então, nós vamos olhar um pouquinho para frente alguns versículos que a gente vai olhar. Mas eles, dando um spoiler, eles principalmente pensam no amor de Deus e na soberania de Deus. Resumem a isso. Então, Deus não é todo poderoso? Como que ele não acaba com o mal? Se ele não acaba com o mal, é porque... Então, eles usam isso contra o meu argumento. Quer dizer que Deus não é todo poderoso para acabar com o mal? Ele estanca o mal, ele aprisiona o mal, mas o mal, assim como ele, vai viver eternamente. É isso, Elcio, que você está me dizendo? Esse é o seu Deus? Entende? Então é difícil, tem uns versículos para frente, mas a teoria é muito mais emocional, mexe realmente com a gente, comigo, vai, do que... Não, isso é uma outra coisa. O que o Gadelha está dizendo é que se Deus é todo mundo, por que ele não vence o mal e todo mundo vai para o céu? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Isso é uma outra forma de pensar. Não é esta. Esta não é todo mundo vai para o céu. Esse pessoal é extinto. Acaba a vida do corpo, alma ou espírito, se você é dicotomista ou tricotomista. Acaba. E aí, para vocês verem como esse assunto é divertido, quando eu falar divertido, não é
jocoso, né, no sentido respeitoso, mas assim, interessante. John Stott, para escândalo de muitos, e eu tenho muitos livros do John Stott, que faleceu há pouco tempo, ele pensa dessa forma. E aí, se você olhar, procurar isso aqui na internet, esse site, se você não conhece, é muito bom, Monergismo, tem muita coisa legal lá, pelo menos eu gosto. Ele tem um artigo bem grande lá, que explica, conversa, mostra e fala muito mais sobre esse assunto, se você quiser ir além. E John Stott escreveu 1 ou 2 livros que ele argumenta a respeito. Então, é uma análise e um pensamento de John Stott sobre a não existência do inferno. Quando eu descobri isso aqui de John Stott, eu disse assim, nossa, não, calma, você não vai jogar tudo fora. Eu tenho vários e aprendi muita coisa com ele, bíblica, né, que eu não sabia. Mas ele pensa dessa forma. Nessa página, eu não ando mais com ele. Tá? Então, esse é um ponto importante para a gente, para você se posicionar e para você conversar com alguém. Até aí, a gente tem de mudar de assunto. Porque é legal dar essas fixadas de conceito, porque quando a gente falar mais para frente e citar essas coisas, você não precisa concordar comigo. Como disse um amigo outro dia, quando a gente está conversando disso, o jeito que você fala, as pessoas que acreditavam como você vão se converter para essa outra ideia. Você está dando arma para os caras. Não. Né? Então, eu espero que você sustente a sua fé, ou pense como eu. Mas eu estou dizendo onde encontrar razões, onde você estudar isso. Eu espero que você não fique para o lado de lá. Né? Não acredito nisso, não vejo isso em nenhum momento com fundamento bíblico. O que mais? Simples assim? Eu achei que ia ter mais trauma, gente levantando. Tudo em ordem não, mas tudo certo aí? Assim, podemos seguir? Vamos olhar um outro que é bem utilizado. Talvez mais do que o que a gente falou agora. Esse aqui deve ser mais conhecido, está mais entremeado, etc., que é o universalismo. Talvez vocês conheçam Rob Bell. Também é um teólogo, tem material muito bom, de uma série de coisas que ele escreveu, etc. Mas um dia na vida, ele foi para um lado que, de novo, eu parei. Antes da gente ler aqui, esse é ele, essa foto é de 2012, tá bom? Ele foi, nós vamos passar o olho aqui, ele foi aquelas... Tinha um negócio, jovens, que chamava Revista Veja, e dentro da Revista Veja tinha um negócio que chamava Páginas Amarelas, fazendo alusão às páginas amarelas. Então você não entendeu nada. Não sei o que é revista, não sei o que é páginas amarelas, né? Então, mas existia um negócio que chamava revista, tinha um negócio que chamava papel, que a gente lia. E nesta revista, que era uma revista semanal, era um periódico semanal, aí você pagava, inclusive, para receber isso em casa, ou você podia comprar avulso. Estou explicando porque tem muitos que não sabem o que é, né? Então, lá, as primeiras páginas eram chamadas de páginas amarelas, onde tinha a reportagem em destaque da revista, né? E ele foi, a páginas amarelas, eu não me lembro de ter outro assunto religioso de tal forma assim na história da revista. Não estou dizendo que não teve, estou dizendo que não me chama a atenção. E ele faz declarações como essa, olha, vamos pelo menos ser honestos. Então era assim, você abria a revista, tinha a primeira página que era editorial da revista, explicava tal, em seguida já vinha páginas amarelas. E abre com esse destaque. Vamos ser honestos, ninguém sabe o que acontece quando morremos. Isso é um pastor evangélico. Não tem fotografia nem vídeo. Aí já ficou mais próximo de você, jovem. Mas ele está falando isso em 2012. Ok? Arredondando 10 anos atrás. E aí? Ó, vamos pelo menos ser honestos. Ninguém sabe o que acontece quando morremos. Não tem fotografia nem vídeo. Outra afirmação antes da gente olhar as argumentações. Para mim, ele é incompreensível que um cristão não considere a salvação universal como a melhor saída, a melhor da história. Para mim, ele, acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa boa,
decente e com o coração no peito. Se você então não pensa como ele, você não tem coração no peito, você não é boa e você não é decente. Isso é frase do pastor. A igreja dele, nós estamos falando de depois você pode olhar, a igreja dele ainda existe, ele saiu de lá, etc. Mas em 2012 já tinha 8 mil membros. Era muito grande. Essa igreja ainda existe. Né? E ele escreveu, vou mudar de cor aqui, ele escreveu este livro que é o problema. O amor vence. Então, o amor vence. Deus é amor. Você vê isso, talvez você tenha isso adesivado no seu carro, você vê isso aqui, Deus é amor. Perde para Deus é fiel. Certo? As pessoas não entendem o conceito de amor de Deus e muito menos da fidelidade e colam isso. Ele é amor como? Ele é fiel a quem? Quais os valores do amor de Deus? Quais os valores da fidelidade de Deus? E ele escreveu, e esse livro existe em português, inclusive. Então vamos dar uma olhada, deixa eu ver se são essas as perguntas que eu marquei. Ó. Vamos dar uma olhada aqui em alguma coisa. Não dá para ler a matéria inteira por causa do tempo, mas veja. A pergunta que o repórter faz. No seu livro O Amor Vence, o senhor questiona a ideia de alguns que irão para o céu e outros que irão para o inferno. Então ele questiona, ele não afirma. O livro dele propõe um questionamento. Então, céu e inferno são ficção? Pergunta do autor. Acredito em céu e inferno. Olha só, acredito em céu e inferno como dimensões da existência do aqui e agora. E acredito que o céu e o inferno são realidades que se estendem para a dimensão, que céu e inferno são realidades que se estendem para a dimensão para a qual vamos morrer. Mas aí já entramos no campo de pura especulação. Então, nós estamos falando do pastor evangélico, que não consegue ver nas escrituras o que acontece depois que a gente vai em especulação. Se é especulação, ninguém sabe. Você pode dizer que é, eu também, etc. Então, já começa aquela história de não ver uma verdade. Depende. Você pode pensar como você quer. Olha só, acho que o problema de muitas igrejas é que elas falam com extrema autoridade sobre aquilo que todos nós, elas inclusive... Não, é para cá. Cadê? Aqui. Elas, inclusive, olha lá, desconhecemos. Então, ele está dizendo muitas igrejas dizem que elas não conhecem. Vamos pelo menos ser honestos. Olha, sinal que a gente é desonesto. Vamos pelo menos ser honestos. Ninguém sabe o que acontece quando morremos. Aí vem a frase, não tem fotografia e não tem vídeo. Poxa. Então, você, se pensa como eu, você é desonesto, mentiroso. Mais uma. Isso porque ele foi light aqui, tá? Se você pegar a literatura dele própria, quando ele fala, sites, etc., quando ele tem liberdade de falar aqui, que ele não está assim, o peito aberto, é bem mais pesado. As pesquisas mostram que grande parte dos americanos, a realidade dele, acredita em céu e inferno. Em 2012, então, o repórter... Pesquisas é uma coisa, as pesquisas quais eu não sei de onde ele tirou esse dado, mas acreditam em céu e inferno. Como sua igreja, a igreja dele, conseguiu crescer, olha a pergunta inteligente do repórter, sem a recompensa celeste, nem a ameaça infernal? Quer dizer, como é que a igreja cresce? Não faz sentido? Na cabeça do repórter, imagina que ele é um pagão. Eu não sei quem é o repórter, eu não fui atrás para olhar, tá bom? Mas... eu estou especulando, estou imaginando de que ele é um pagão. Pô, a pergunta dele dá a impressão até que ele quer entender o plano da salvação. Como assim? Como é que é a sua igreja? O que eu vou fazer lá se não tem céu e não tem inferno? Olha a resposta. Hoje em dia, várias pessoas, sobretudo os mais jovens, olham para a sua igreja e acham que ela não se importa com o sofrimento real que temos no mundo hoje. Aqui e agora. Eu não sei qual é a igreja dele, mas desta aqui que nós estamos, isso é uma mentira. Nós nos preocupamos a todo o tempo como instituição. Mas ele afirma. No entanto,
é disto que Jesus jamais falou. Desculpa. Perdão, então eu não vou falar que era só para ver se vocês estavam prestando atenção, eu errei mesmo. No entanto, é disto que Jesus mais falou. Estes jovens, olha, estes jovens têm amigos, inclusive amigos ateus. É possível que você tenha. Que parecem ter mais compaixão pelos outros, pelos pobres, pelos marginalizados, do que a própria igreja a qual eles pertencem. Claro, normalmente tem uma grande parte dos pagãos, dos ímpios, que entendem que eles têm que fazer por merecer, seja lá qual for o credo religioso que ele tenha. Então ele faz mesmo. Como primeira coisa, então, assim como alguém vai lá para Meca e tem que dar a volta na pedra para receber alguma coisa, há pessoas que realmente fazem, entre aspas, boas ações. Levanta de madrugada e dá sopa, e cuida, e tem ONG, tem orfanato. Sérias, eu não estou dizendo que não funcionam, que tem corrupção. Não, não, não. Fazem. Mas é isso que a gente tem que fazer como primeira. Não. A gente já sai. Há inúmeras histórias em que Jesus refere a inferno, usando a palavra Gehenna. Nós vamos passar bastante por isso aqui, não se preocupe agora. Vocabulário derivado do Vale de Rinom. É fato, isso é verdade. O Vale de Rinom existia em um lugar terrível, mas real. Ah, então o Vale de Rinom era real. Então ele está fazendo, você vai ver quando a gente falar disso aqui daqui a pouco, na segunda parte, que o Vale de Rinom, que o inferno não é real. Está subliminar isso na frase. O Vale de Rinom era real, e era mesmo. Em vez de céu e inferno. Então o Senhor Jesus não fala em céu e inferno. Ele fala no Vale de Rinom. Precisamos recuperar o fato de que, no centro da mensagem cristã, temos o amor de Deus por nós. Olha só, a nossa missão, no ponto de vista dele, é responder a esse amor, estendendo aos outros. Não, você é extremamente egoísta. Por que só você é amado por Deus e só você vai para o céu? Nota que o sacrifício do Senhor Jesus aqui, o pecado, não aparece, porque o amor de Deus é maior. Então, está aqui, ó. A mensagem é: Deus é amor. Ele só tira todo o cerne, né? O amor é por conta da condenação, e por conta do pecado, e por conta do inferno, que a gente precisa do amor de Deus para nos criar Jesus e nos salvar. Eu vou tentar para o pessoal todo ouvir. Está dizendo que vou usar a expressão seus outros, tira todo o cerne do sacrifício do Senhor Jesus, que foi a maior demonstração de amor feita para o Deus, em nosso lugar. Perfeito. Sua balinha. Intervalo? Paramos aqui no argumento que nós estávamos conversando. Porque então Deus é amor. Certo? Aí, mais uma pergunta. Por que eu estou dando destaque a isso aqui? Porque é um expoente que pensa dessa forma. Tá? Você vai ver isso de outros. Aí continua. Então o repórter. Ele falou, pastor, que Deus é amor. Então, sendo só amor, presta atenção, sendo só amor, Deus não pode ser tão colérico com quem nunca encontrou a Jesus, ao ponto de condená-lo à danação eterna. Então, ele fez uma afirmação, o repórter. Então, ao abolir a ideia de um inferno, o Senhor reconcilia a onipotência de Deus com o sofrimento humano. A pergunta não é fácil. Ok? Não preciso repetir, mas é difícil. Se fosse feita para mim, para nós, eu acredito que... Você vai para um pouquinho? Como que é? Né? Eu, pelo menos, não faria. Aí o que ele responde? Acredito que sim. Precisamos entender que temos verdadeiros infernos na Terra, neste exato momento. A gente
Não, na boa. A gente não vê a gente falando, talvez você fale, eu já falei, que inferno. Nossa, a gente está vivendo um inferno. Nossa, isso aqui é um inferno. A gente já ouviu essa expressão. Ela está sendo formalizada aqui. Talvez você fale isso de boca para fora, mas a gente, entre aspas, fala. A gente faminta. Aí começa. A gente faminta. Gente sem acesso à água potável. A Terra, planeta, está cheia de sofrimento humano. É verdade? Creio que não é por acaso que as pessoas mais interessadas em discutir o inferno depois da morte são as menos interessadas em discutir o inferno sobre a Terra. Depende, né? O que ele então está entendendo que é inferno sobre a Terra, para ver se eu tenho interesse ou não realmente de discutir esse assunto. Mas aqui ele já está colocando subliminarmente que o inferno é na Terra. Estão me acompanhando? Se você não concordar, levanta. É uma interpretação de texto. Às vezes eu posso estar fazendo isso de maneira equivocada. E vice-versa. Mais uma. O Senhor é adepto, aí formaliza. O Senhor é adepto do universalismo, a doutrina segundo a qual, no fim, todos seremos salvos. É uma pergunta. O Senhor é adepto do universalismo? Aí ele vai definir o que ele entende por universalismo. A doutrina pela qual, no fim, todos seremos salvos. Resposta. Há um número crescente de cristãos, é verdade, que acreditam que, decorrido o tempo necessário, Deus conquistará a todos. A palavra conquista, ela tem uma série de interpretações que você pode dar na nossa língua. Eu posso conquistar por força. Eu posso conquistar por amor, por emocional. Vou brincar. Quando um casal tem um envolvimento, a gente brinca. Quem que conquistou? Ele foi conquistada. E não foi por força, não foi por violência, não foi por arma, não foi por imposição. Mas houve uma conquista. Na maioria das vezes, um tem um maior interesse do que o outro no comecinho, pelo menos. Né? Conquistará a todos, ganhará a todos. Ganhará a todos os corações. Olha como é emotivo. Não sei se isso vai acontecer. Também não sei o que acontece quando morremos. Mas acho, e eu detesto essa palavra, quando você afirma alguma coisa, quem acha não sabe, que essa é a melhor história possível. Portanto, por que não torcer por ela? Então, estou numa torcida. Vamos lá. Ontem teve um time aí que foi campeão, acho que pela primeira vez, alguma coisa lá, mas não vamos entrar nisso aí, certo? Mas eu fiquei alegre por alguns, assim, que pelo menos em vida viram isso. Mas esse é outro assunto. Aí, apesar de ser só a segunda, mas deixa pra lá. Então, assim, ele está torcendo por ela. Então, nós vamos falar de um pastor, um teólogo que conhece bastante das Escrituras, tá? Falando isso. Para mim, para ele, é incompreensível um cristão que não considera a salvação universal como a melhor saída. A melhor opção é a salvação universal. A melhor história. Para mim, acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa, de novo, boa, decente, com o coração no peito, que é a outra afirmação que a gente leu no começo. Ok? E aí o texto vai, as páginas amarelas, e vão conversando mais, e vão questionando. Aí ele entra na parte política, se algumas denominações são contra eles ou não, etc. E assim vai. Tá? Então, esse aqui é um resumão. Um resumão do que pensa um universalista quando ele dá uma entrevista assim aberta. De novo, se você pegar o livro, for estudar a fundo, a coisa é mais pesada, tá? Do que a gente está vendo aqui. Entendemos o conceito básico? É muito bonito, realmente. Deus é amor, é bondoso, e ele conquista ou salva todo mundo.
Você não viu isso? Deus é amor, onde já se viu? Elcio, a gente pode considerar isso algo Não? Ele fez assim, gente. Elcio, a gente pode considerar isso não, não e não. Eu não vou contrapô-lo. Certo? Então não, Lucas. A pergunta era se isso poderia ser algo mais periférico, porque ele fala muito de, a gente tem que, isso seria a melhor coisa, a gente deveria pensar que isso, acreditar nisso, mas também, por nenhum momento, eu sei que a cabeça dele é essa, mas ele não enfatiza que isso é o que está na Bíblia. Ele enfatiza que isso deveria ser algo que deveria corroborar. Calma lá, eu só fiz as páginas amarelas. Nós vamos chegar para a coisa para frente aqui. Vou mostrar os versículos que são usados. Nós estamos falando com um pastor, né? Nós estamos falando com um leigo até. Mas a minha pergunta é, tudo isso que a gente está vendo, posso considerar que isso é algo mais periférico, que dá para a gente entender que existe uma testemunha de Jeová, que ele pode sim acreditar no plano de salvação e não entender ao certo para onde ele vai? Não sei se eu fui claro. Entendi. É que se você... Entendi a pergunta. Então, assim, importante apresenta o plano de salvação. Se o cara for universalista, mas ele acreditar que Jesus salvou, do jeito que você está falando, minha resposta é sim. O critério para ir para o céu não é saber se eu vou ser aniquilado ou não. Mas isso vai... Mas o problema está... Toma cuidado com as palavras. No que isso vai levar na minha vida aqui. Esse é o ponto, para mim, preocupante. Porque eu apresento o Senhor Jesus salvação. Cuidado, eu não vou desdenhar, eu falo muita coisa aqui com respeito. Mas para que serve o sacrifício do meu Deus? Então, nós vamos ver isso para frente. Eu não estou parando para não dar spoiler aqui dos próximos slides. Você quer uma balinha para ir mastigando? Para não... Diga lá. Colocar que o denominador comum a tudo isso que você falou até aqui tem a ver com a interpretação que as pessoas dão sobre a justiça de Deus. Então é assim, eu considero que esta justiça de Deus não é boa, que o salário do pecado é a morte. Então, eu coloco a minha justiça no lugar da dele e dou uma solução melhor. Para repetir para quem não ouviu, eu coloco a minha justiça no lugar da justiça de Deus e aponto que a justiça de Deus não é boa. E a minha é melhor. Eu iria mais além. A coisa é tão sutil que é o seguinte, não é que a minha é melhor, é que o que eu estou falando que é a justiça de Deus. Então, assim, é que quando você diz assim, você pelo jeito pensa como eu. Por isso que a sua frase foi moldada dessa forma. Mas de modo contrário, não. Elcio, não. O que você entende está errado. O que então, o meu Deus é desse jeito que eu estou falando. Não é igual ao seu. Então, é uma outra interpretação do mesmo Deus que está fazendo para ele. Não é nem que ele está pondo a dele no lugar de Deus. Não, é que Deus faz isso. Tá? Então, podemos seguir? Vamos chegar lá. Qual é o fundamento bíblico? Então, vamos lá. Eu não aguentei, eu fiz essa brincadeira aqui, tá? Então, assim, eu não aguentei mesmo. Então, ora, se todos os seres humanos irão para o céu, é um inclusivismo, tá na moda, certo? Inclusivismo soterológico. Então, tudo acaba em pizza, né? Para nós brasileiros. Se eu puser isso aqui para o americano, ele não entende, ou para outra cultura, ele não entende a expressão. Mas se eu falar isso para você, você entende perfeitamente. Gente, não interessa, vai todo mundo para o céu mesmo. Sou universalista, todo mundo vai para lá, tudo acaba em pizza. Não é assim que a gente fala? É a expressão de que tanto faz o que se faça ou deixa de fazer, acaba em pizza. Então, esse é o que mais me entristece. Por quê? Se assim o for, se tudo vai acabar em pizza, evangelizar é um comunicar que uma pessoa é salva, acredite ela ou não. Certo? Não vai, só queria dizer para você que você vai para o céu, viu? Deus é amor, você vai para o céu, viu? Deus te ama. Vai para o céu, você também vai para o céu. Ah, mas eu não acredito. Mas você vai. Não, mas eu não quero. Você vai. Não, mas eu não... Você vai. Por quê? Tudo acaba em pizza. Final da historinha do conto de fadas deu tudo certo e viveram felizes para sempre. Certo? Tudo acaba em pizza. O problema está aqui. Que evangelizar é apenas
comunicar. Aqui que está o problema da frase. Não é apenas comunicar que uma pessoa... Não. Se você evangeliza alguém, você tem que contar a história. É aquilo que eu já brinquei várias vezes. Jesus salva. Quem é esse Jesus? Salva do quê? Aonde? Por quê? Eu não estou em perigo, estou numa boa. Nossa, estou muito bem, vai me salvar de quê? Não estou passando nenhum perigo. Aí começam alguns problemas de conversar com uma pessoa que pensa dessa forma. Então, algumas dificuldades que eles têm, porque a vida também não é fácil, certo? Para o lado deles. Então, vamos pensar o seguinte, o universalismo tem problema em admitir que Deus divide a humanidade em apenas 2 grupos. Quais são esses grupos? Salvos e não salvos? Estão comigo? Ou a pessoa é salva, ou a pessoa não é salva. E se você pensa como eu, ela vai ter uma punição eterna, ou não. Vai estar com Deus. Então, não, como assim? Então começa aí o problema. Salmo 1. Bem-aventurado o homem... se aparecer... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então já tem aqui uma divisão. Alguém é bem-aventurado, alguém não é. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de noite e de dia. Aí esse rechear aqui é ilustrativo. A mensagem já foi dada aqui e vai dar no final. Isso aqui é o recheio. É como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. E tanto quanto eles fizerem, será sucedido. Os ímpios, ao outro lado, não são assim. São, porém, como a palha, ilustração de novo, a palha que o vento dispersa. Olha, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores. Aqui é uma redundância, tá? Perverso é pecador, pecador pode ser perverso. Na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles têm dificuldade tremenda com isso. Aí você pega um texto bíblico, vai conversar com eles nesse negócio da coceira. Eles dizem, não, mas peraí, não é assim, você está interpretando errado, isso aqui era uma visão do Antigo Testamento, e aí começa uma série de poréns. Ok? Então. Aí vem a perguntinha. Como um Deus que é amor cria pessoas para castigá-las? Eu quero respostas. Você está no elevador, você está ali comendo uma pizza, você senta com alguém, seu vizinho, seu parente, vai ter almoço de Páscoa hoje em algum lugar que você deve ir, provavelmente, grande chance. E a pessoa vai perguntar se você é crente, né? Nossa, né? Eu também, todo mundo vai para o céu. Não é isso que fala? Não, todo mundo vai para o céu. Eu vou para o céu. Então, aí você fala, não, como assim, com Deus é amor, cria pessoas para castigá-las? Quero ouvir respostas. Está dizendo aqui sobre questão de livre-arbítrio, que ele não criou robô. Livre-arbítrio é um assunto legal para a gente estudar. Vamos para frente, o que mais? Vamos lá, almoço de Páscoa, você sentou lá do lado, alguém fez essa pergunta para você. No final tem o juízo. O que mais? Como um Deus santo pode permitir, cuidado, como um Deus santo pode permitir que pecadores convivam com ele. Mas se você está falando isso por uma pessoa que não conhece nada das Escrituras, essa resposta está correta, mas como assim? Tipo, a partir do momento que existem pessoas que são más, um Deus que não castigaria elas seria injusto. Eu acho que a pergunta é assim, mas por que Deus deixou que existissem pessoas mal depois de conversa? Né? O que ele está dizendo é como é que Deus
deixou pessoas serem más, e aí nós não vamos fazer isso aqui hoje, mas aí a gente tinha que entrar na outra pergunta que se faz, que é a origem do mal, quem criou o mal, de onde veio o mal, e nós não vamos fazer isso aqui agora, tá bom? Mas é uma pergunta, é um ponto de vista interessante. Mas Deus é amor, né? Como é que ele faz isso? Então, vamos dar alguma olhada em alguns textos, tá? Tem algo muito interessante. Lembra que eu sempre falo que a Bíblia exige estudo. Ela é um livro de estudo. Não é um livro para você ficar só passando o tempo. Tem que estudar. Ainda mais que nós lemos uma tradução. Certo? A tradução que a gente tem é muito boa. As traduções que a gente tem. Não estou condenando, tirando umas aí na linguagem de hoje, etc., que eu tenho alguns problemas. Se você pegar, por exemplo, abrir um parênteses que não tem nada a ver com a nossa aula, quando a gente fala de estudo, hermenêutica, etc., pega um negócio que chama Bíblia Freestyle. Dá vontade de deletar, aniquilar. Né? É terrível. Mas, né, eu brinco que a ARA é inspirada, não existe nada disso, né? Nenhuma tradução é inspirada. Porque a ARA faz a gente pensar, ela tem um vocabulário, etc., que exige. Como eu não entendo a palavra, faz com que eu estude. Né? Se eu só entendo, parece que vai mais fácil. Então, tem um detalhezinho aqui sobre a palavra todos e muitos que são usadas. Depois você pode ler Romanos de 12 a 21, o texto é maior. Mas tem um aqui que também é usado, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu preciso que você me ensine, você me explique. Então o texto está aqui. Pois, assim como por uma só ofensa veio juízo a todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça a todos os homens para a justificação, que dá a vida. Está aí a resposta. Como que o universalismo não é verdade? Vou ler de novo. Pois assim como por um só uma ofensa veio juízo a todos os homens. Você concorda com isso? Eu concordo também. Para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos. A graça veio para todos. Como é que você está dizendo que Deus não salva todo mundo? Está na sua Bíblia. Todos os homens para que veio então? Para justificação. Então todos foram justificados. Olha, que dá a vida. Justificação que dá a vida. Essa é a conclusão do raciocínio que já vem falando antes da justiça. Muito bom. Tem que entender o contexto do que está acontecendo aqui. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Para quem ele está dizendo? O que ele está dizendo? Mas esse versículo é usado dessa forma. Porque tem essa pegadinha em português, e mesmo até no original a gente pode olhar aqui, do todos e muitos. Aí o versículo seguinte diz, porque como pela desobediência de um só homem, olha, muitos se tornaram pecadores. Opa! Muitos, não são todos. Estão falando isso para mim. Por favor, não é isso que eu acredito. Eu estou sendo hipócrita aqui. Okay? Estou fazendo uma máscara, estou fazendo um papel. Certo? Que muitos tornaram. Então tem os que não foram pecadores. Muitos. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Preciso de ajuda. Vamos lá. O avião está caindo. Não, o helicóptero é pior, porque o helicóptero não plana. Vamos lá, o helicóptero está caindo. Deus, em Jesus, né, 1 João 2,2, ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Ele morreu pelos pecados de todo mundo. Nem todo mundo se apropria dessa graça. A graça foi para todos, mas nem todo mundo se apropria dessa graça através da fé. Aí você vai para... Mas não é isso que o texto está dizendo aqui. Não é? Não. Claro que é, ele falou ali, ó. Muitos, não todos. Não, de apropriar da graça, não está falando nada disso aqui. Não, mas então a Bíblia tem incoerência.
Inconsistência, porque eu não posso acreditar no texto que está aqui. Não, então não posso acreditar, você disse não. Você adiciona um texto com outro texto. Entendi. Você não pode pegar, você um leigo, né, que não conhece a Bíblia, né, não pode simplesmente pegar um texto e... Entendi. Então a Bíblia realmente são só por espirituais. Eu não tenho condição de ler a Bíblia, entende? Então nem vou mais me interessar por isso, porque eu não sou mesmo. Nunca vou entender esse negócio. Mas se você quiser, eu te ajudo a estudar, a gente senta junto, vamos se encontrar, tomar vários cafés, vai ser um prazer imenso poder explicar a palavra de Deus para você, meu querido. Ficou chato, né? Eu só fiz uma pergunta. Né? Esses crentes. Vamos lá. A pegadinha tá, gente, justamente no todos e muitos, né? O que, além do contexto que foi dito aqui, é fato, é Romanos 5:18, né? Vamos dar uma olhada juntos aqui. Vamos lá. Romanos 5:18. Aqui, cadê? Tá aqui. Vamos olhar do lado de cá, que é mais tumultuado, mas diz aqui, ó, a palavra muitos, ela significa um número grande, muita gente mesmo. É assim que a palavra é usada. Então, parece fazer sentido, e eu já fui olhar isso aqui uma vez com uma pessoa que pensa desse jeito que eu estou falando, e ela, não, nós vamos olhar a original. Né? E é fato, olha aqui. Dá para ler? Não, está muito pequeno, né? Eu não consigo ampliar aqui, tá? Me perdoe. Mas aqui está dizendo que sim, que é um número, chama Poulos a palavra. Né? Que todos morreram por muitos, aparece aqui de novo. É a mesma palavra. No original que dá essa ideia. Desculpe, eu sei que está pequeno, me perdoe. É só para vocês, como vocês acham que eu sou mentiroso, estou mostrando aqui para vocês. Né? Então, esse é o fato. O ponto está em que Paulo usa aqui de um texto dentro deste contexto, de uma maneira sutil de dizer muitos e todos ou muitos, como a gente faz. Nossa, teve aniversário de Beltrano, todo mundo estava lá. O mundo inteiro estava lá? Não. Então, isso é uma expressão da linguagem também usada ali. Quem leu isso aqui à época entendeu da forma correta. E quando a gente fala assim, muitos ou todo mundo, não são todos. É a forma que está escrito dentro do contexto que você está conversando. Porque quando você diz assim, todo mundo foi na festa, se você for literal, não cabe na sua casa o mundo inteiro. E nem todo mundo gosta de você o suficiente para ir na sua festa. Certo? Então, esse é um primeiro ponto. Tira o texto fora do contexto e como é que a gente interpreta, como é que a gente faz a hermenêutica do texto. Aí a gente parte para um outro ponto. Eu só dei um versículo, tá? Tem vários, que a linha vai por essa. Tem um outro ponto que é o seguinte, uma dificuldade que eles têm. Adão era o cabeça, ou era se ele morreu, mas se entender como uma história, é o cabeça de toda a humanidade. Concorda com isso? Se você é cristão, entende que a Bíblia é literal, entende que ele realmente houve um Adão e Eva, que não é só uma historinha. Então ele foi cabeça de toda a humanidade. Aqui que está a dificuldade. Cristo é cabeça de parte da raça humana. Certo? Todos estão em Adão. 100%. Alguns estão em Cristo. Nós não estamos, Nicão, não estamos falando de sacrifício de Jesus. Não, estou dizendo agora. Todo mundo é salvo por Cristo? Não. Então Cristo é parte. Aí eles têm problema. Como é que Deus vai fazer isso? Vamos usar o que o Nick disse. Cristo morreu por todos. Então o sacrifício do Senhor Jesus não vale para todos. Então, com que Deus é esse que é um amor, que já cria um ser humano já para condená-lo e castigá-lo. Que Deus terrível. Esse é um Deus terrível, esse é um Deus que eu não quero.
Então aqui tem um problema de entendimento. Adão, sim, é o cabeça de toda a humanidade. Agora o Senhor Jesus é de parte da humanidade. Então Paulo usa a palavra muito e todos, em muitos casos, como sinônimos até. Mas isso exige um estudo seu, para você entender o que está acontecendo ali. Lembrando que nós estamos numa tradução. No original fica um pouquinho mais fácil, mas aqui dá para entender. Então aqui tem um outro texto. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só, de novo, morreram muitos, só alguns morreram? Não, foram todos. Mas é o jeito de falar, a expressão idiomática. Então são todos aqui. Isso aqui é observação de quem vos fala, tá? Esse parênteses. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então tem que tomar cuidado na hora que você estuda. Aí vem, a coisa vai ficando mais interessante. Vem a história da reconciliação da humanidade. Como assim? Deus faz um negócio, cria, faz uma obra, cria os seres humanos e a humanidade não vai se reconciliar com ele. Então, aí vamos olhar o texto bíblico. A saber, estamos falando de Coríntios, que Deus estava em Cristo, está escrito isso lá. Abre aí sua Bíblia, para ver se eu não estou aqui forjando. Reconciliando consigo quem? O mundo. Não imputando aos homens suas transgressões. Está dizendo. E nos confiou a palavra de reconciliação. O cara vai abrir a Bíblia e colocar isso lá na mesa do almoço hoje. Não, dá a sua Bíblia aí. Peraí, vou mostrar na sua Bíblia. E aí? Nossa, tem gente que não vai almoçar. Vamos lá. É melhor não ir no almoço, né? Vamos ficar em casa, é melhor cancelar. Então, vem lá. Ó. Este versículo está fora do contexto, se a gente aplicar dessa forma. Porque o que está escrito, está escrito. Paulo aqui está fazendo uma defesa de ataques que ele está recebendo de um grupo dentro da igreja de Corinto. Então eu preciso ler, entender o que está acontecendo na carta, na igreja, etc. Não, mas não, tem que estudar. Né? Fica claro para mim é claro que Paulo está falando da eficácia do evangelho para reconciliar o mundo. Então, para o mundo todo, a eficácia do evangelho tem o poder, ele é possível reconciliar todo mundo. À medida que ouve, crê e arrepende-se, a pessoa se reconcilia. E inclusive é legal se você olhar no português a definição da palavra reconciliar, da expressão reconciliar, o que significa? É conciliar novamente. Reconciliar. Ora, Deus já reconciliou o mundo. A réplica. A fala de Paulo, que apela para que todos creiam no Evangelho. Se eu parar naquele versículo, em seguida, o que fala no verso 19 perde o sentido. Veja, o que fala no verso... Perdão, não é 19, é que fala no verso 20, está aqui embaixo. Sequência, está errado aqui, tá? Aqui é 20. Ele continua o raciocínio, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Você precisa entender o conceito de embaixador, principalmente naquela época, para essa expressão aqui fazer sentido. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ora, se Deus vai salvar todo mundo, etc., por que Paulo ia pregar que a gente precisa se reconciliar? Não fica vã? Como é que Paulo fala isso aqui e aqui embaixo diz, não, você tem que se reconciliar ali. Ele clama, ele pede, tem uma expressão melhor que eu não estou conseguindo falar. Ele
ele chama a atenção para o ponto no versículo abaixo. Exorta. Obrigado quem me ajudou. Reconcilieis com Cristo. Aquele que não... Aí ele explica o Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é só por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mas para aqueles que estão reconciliados, não é para todo mundo. Entendeu todo mundo de novo que eu estou dizendo aqui? Você precisa reconhecer, você reconciliar, conciliar novamente, para você ser parte desse grupo. Senão você não é parte. Então, não há esse inclusivismo. Todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Vamos lá, vamos aterrissar um pouco. Respira fundo. Como estamos? Comentário, trauma, mágoa de infância. Não estou entendendo nada. Era muito mais fácil antes de entrar nessa sala aqui do que fazer um monte de coisa na minha cabeça. O inferno, essa frase eu vou colocar. O inferno está muito difícil. Eu nem cheguei no inferno ainda, o negócio está feio. Aí, então, eu estou construindo tijolinhos para a gente poder ir à frente, tá? Tem uma outra coisa, talvez você já tenha ouvido falar, que é justamente a palavrinha apocatástasis, que é a palavra reconciliação. Por isso que eu citei, reconciliar, reconciliar. Isso nasceu, a palavra sempre esteve no texto, mas essa ideia surgiu mais recente, né? Depois, com origem de Alexandria. O que a palavra significa? Nós vamos olhar ela com detalhe, tá? A palavra apocatástase vem realmente do grego, isso aqui não é para mostrar que isso é grego, isso é só lá no dicionário de grego que ela está lá, tá bom? Não tem nenhum mistério. Que significa restauração ou retorno ao seu estado original. Por isso que é legal ver português. Quando você se reconciliar, me reconciliei com meu namorado. É a ideia de que voltou ao estado que estava, senão não há reconciliação. Que é re, em português é, novamente, refazer. Certo? Reconciliar. Então, que essa palavra existe no texto. Aí o nosso amigo universalista ele volta. Elcio, você já estudou o conceito de apocatástase? Aí eu, por quê? Não, porque olha, a palavra significa que é retorno. Ah, é verdade. Então, no final dos tempos, Deus irá realizar uma reconciliação do universo. E desta forma, todos irão se converter, independente da sua fé, conduta, inclusive Satanás e seus anjos. Eles não são inclusivistas? Toda a criação não caiu com o pecado? O meu entendimento é que o universo inteiro não funciona como deveria funcionar, de acordo com o pecado. Eu não sei como. Lembro do não sei, eu gosto desse não sei, que me alivia alguma coisa. Eu não sei como é que a órbita do planeta foi feita, como é que a luz... Eu não sei. Mas eu sei que a Bíblia diz que toda a criação, e aí é toda, não é toda alguns, então, não são só muitos, porque muitos não são todos, é todos sofreu com o pecado. Ora, vai reconciliar. Mas Satanás e anjos também não é criação? Por que você está eximindo os caras? Me ajudem. É o raciocínio. Estou usando a palavra que está na Bíblia, que significa reconciliar. Não vai reconciliar tudo? Tudo não vai voltar ao que era reconciliar? Ora, Satanás e os demônios, os anjos maus, também. Por que não? Tudo isso para a gente chegar no inferno. Entendeu? Essas coisas, gente, elas estão subliminares hoje no dia a dia da gente. Em púlpitos, em livros que você lê, em corim não se fala mais, em cânticos, letra de música evangélica. Quanta música evangélica tem um ritmo legal, bonitinho, e a letra é uma porcaria, independente da língua.
Então você precisa criticar, você precisa entender o que é, mas como assim? O que ele está querendo dizer com isso? Quem está ouvindo isso está entendendo o quê? Que isso está entremeado. Aí vamos pegar, eu estou olhando o relógio. Vamos pegar texto. Se você duvidar aí, abre a sua Bíblia. Eu pus aqui porque fica mais fácil, mas abre a sua Bíblia. Primeira Colossenses não. Colossenses 1:20. Havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse. É a palavra. Consigo mesmo todas as coisas. O texto está dizendo isso aí na sua também? Então, o cara está certo. Reconciliar-se o quê? Algumas coisas? Muitas coisas? Todas as coisas. Se é todo, é 100%. Do quê? Quer sobre a terra, quer nos céus. Como é que a gente sai dessa? E vai bater o sinal, eu não vou responder. Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome do Senhor Jesus, olha, Elcio, se dobre todo, não são muitos, todo joelho. Aonde, hein? Nos céus, na terra, debaixo da terra. Debaixo da terra. E toda a língua desse povo todo aqui, desse pessoal que está incluído aqui, vai acontecer. Confesse que Senhor Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Quer mais prova do universalismo do que isso aqui? Eu preciso te dar prova melhor? Que todo mundo vai reconhecer e todo mundo vai dar glória, e aí é todo mundo. Aonde? Ainda ele explicou. Você não tem dúvida. Nos céus, então entenda aqui quem já foi ou está lá, inclui os anjos que estão lá. Na terra, se fosse agora nós, e quem está debaixo da terra. E aí é divertido, quem está debaixo da terra é quem? Que está no inferno, que não está, a gente vai olhar o que pode dizer debaixo da terra. Mas todos eles vão fazer isso. A gente mata isso domingo que vem, tem mais um texto aqui.